Olá, boa noite, queridos e queridas. Eu sou o professor Arão Davi e essa é a nossa parte 3 da aula de LDB. Anteriormente já falamos da LDB na parte 1, na parte 2, paramos na educação infantil e hoje vamos retomar no ensino fundamental. Bom, relembrando que a educação básica, a educação no Brasil se divide em educação básica e ensino superior, ou educação básica e educação superior. E acontece em três etapas. A educação básica acontece em três etapas: na educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Falaremos, a partir de agora, do ensino fundamental, artigo 32, e o ensino fundamental tem como objetivo a formação básica do cidadão, mediante algumas questões, alguns incisos que estão previstos na LDB. O primeiro é o desenvolvimento da capacidade de aprender, mas essa capacidade de aprender, a LDB diz que depende do pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, dominar a leitura, dominar a escrita e iniciar no processo, nas bases do cálculo, faz parte do objetivo do ensino fundamental, que visa o desenvolvimento das capacidades do educando. Então, percebam, para além disso, tem outras 4 situações que está prevista para o ensino fundamental. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo em vista a aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de valores. Vejam, aquisição de conhecimentos, habilidades, formação de atitudes e valores também está previsto lá na BNCC. Lembrem-se, esse trecho, esse texto, ele é específico do ensino fundamental. No ensino médio, terão outros trechos específicos como objetivo do ensino médio. Continuando, no canto superior direito, a compreensão do ambiente social, do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores da sociedade. Se esse trecho da LDB cair em um dos concursos de vocês, não confunda com o ensino médio, por estar falando de sistemas políticos. Bom, durante o ensino fundamental, mesmo nos anos iniciais, já são apresentados para as crianças os sistemas políticos vigentes no Brasil, ou o sistema político vigente no Brasil, a divisão do poder. Então, isso faz parte do ensino fundamental. Não confundam com o ensino médio. O ensino médio terão outros objetivos. Então, mais uma vez, a compreensão do ambiente social e natural, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores da sociedade. E, por fim, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e a tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Então, esses são objetivos do ensino fundamental. Vamos andando. Continuando agora no ensino fundamental, alguma das partes da organização. Percebam, o ensino fundamental ele é ofertado prioritariamente, como eu falei no nosso encontro 2, na parte 2 da LDB, pelos municípios e é assegurado pelo Estado. Está aí um gráfico em formato de bomba explodindo para vocês prestarem atenção. Quem quiser, desenhe um coração aí do lado da nota, esse trecho é muito importante, cai muito em prova. E os concursandos, os professores que estão fazendo concursos, eles costumam errar essa questão. Por quê? Na prática, nós vemos o Estado, a rede estadual, ofertando o ensino fundamental em muitas cidades. Mas isso são acordos. Na LDB, diz que o ensino fundamental é ofertado prioritariamente pelos municípios e assegurado pelo Estado. Então, o município oferta a educação infantil com prioridade para o ensino fundamental. E onde é que o Estado entra? Quando o município não tiver capacidade financeira de ofertar para todos aqueles que demandam o ensino fundamental, aí o Estado, a rede estadual vai assegurar. Mas a obrigação é do município, tá bom? Bom, então o ensino fundamental inicia-se aos 6 anos de idade, no primeiro ano do ensino fundamental. Veja, a data de corte, eu gosto de enfatizar, é 31 de março, do ano que o aluno faz a matrícula. Bom, se o aluno vai se matricular em 2025 na escola, os pais vão matricular esse aluno, com quantos anos ele estará no dia 31 de março? Se ele tiver completado 6 anos, até 31 de março, ele será matriculado no primeiro ano do ensino fundamental. Desenhe um coraçãozinho, porque essa questão
na hora da prova a gente não pode errar, porque a sua concorrência vai acertar, então não erre. Então, a educação infantil, nesse caso, vai até os 5, também até o dia 31 de março. Bom, o ensino agora no canto superior direito, o ensino obrigatório e gratuito, com duração de 9 anos, o ensino fundamental vai do 1º ao 9º ano, sendo que do 1º ao 5º ano nós chamamos de anos iniciais, e do 6º ao 9º ano nós chamamos de anos finais. Bom, a jornada tem que ser de pelo menos 4 horas de efetivo trabalho em sala de aula. Percebam, 4 horas de efetivo trabalho. Isso não inclui intervalos e recreios. Então, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola a critério de cada sistema de ensino, municipal, estadual ou federal. Mas percebam, se a escola oferta, inicia a aula às 7 da manhã, no ensino fundamental, ela precisa ir até 11h15, porque aí nós temos 4 horas de efetiva jornada de trabalho e 15 minutos de intervalo. Se o intervalo for 10 minutos, será 11h10, se for 20 minutos, será 11h20. De modo que, no mínimo, 4 horas de efetivo trabalho. Lá em cima, o currículo incluirá obrigatoriamente conteúdos de que trata os direitos da criança e do adolescente. Vejam, essa previsão de que durante as aulas precisa se apresentar direito das crianças e do adolescente está prevista tanto aqui na LDB quanto no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós vamos abordar no curso de legislação educacional. Bom, e também é facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Como assim em ciclos? Imagine que uma prefeitura, hoje nós temos a maior parte das prefeituras e rede estadual oferecendo ensino fundamental seriado em ano, 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º, 5º, até o 9º. Muito bem. Mas ele pode ofertar, a rede municipal ou estadual pode ofertar em ciclos. Ele pode fechar o 1º ciclo de alfabetização, por exemplo, 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental, depois o 4º e o 5º, juntar, fazer turmas mistas, e a retenção acontecer após um ciclo. Isso já aconteceu e eu não lembro se acontece em alguma prefeitura, mas já aconteceu durante algum tempo no Brasil. Bom, agora o que é que a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, ela diz sobre a progressão continuada? O que seria uma progressão continuada? A progressão continuada é quando nós temos o caso de um aluno reprovar em um dos componentes curriculares do ensino fundamental e ele avançar para o próximo ano e ficar devendo aquele componente que ele reprovou. Vamos dar um exemplo. O aluno estava no 5º ano do ensino fundamental e reprovou, perdão, em 6º ano do ensino fundamental, e ele reprovou em matemática, não atingiu a média, não atingiu a nota mínima. Reprovou em matemática, ele avança para o 7º ano, o aluno está no 6º, avança para o 7º, mas ele vai pagar, vai ficar dependente, em dependência aquele componente curricular. Só relembrando que eu ainda não falei de BNCC, já estou falando de componente curricular. Os componentes curriculares são análogos às nossas antigas disciplinas. Hoje nós temos língua portuguesa, arte, educação física, história, geografia, biologia, ciências, perdão, são todos componentes curriculares do ensino fundamental. Mas vamos ler o trecho da lei. O trecho da lei diz assim: os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Então, a rede municipal de qualquer cidade no Brasil, a rede estadual de qualquer estado no Brasil, mesmo a rede federal, tem liberdade para adotar o regime de progressão continuada. Se vocês entenderam, vocês dão um joinha aí, gente, que eu acompanho aqui no celular, eu estou na tela do notebook, também estou no celular, onde eu consigo fazer a interação com vocês aqui, ler o que vocês escrevem no chat, consigo ver o joinha, consigo ver as respostas que vocês estão dando, tá bom? Bom, agora, e também autoriza a entrada de quem pede. Em que língua será ministrado o ensino fundamental? Ah, essa pergunta é importante. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. Agora, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas em processos próprios de aprendizagem. Vejam só.
a língua oficial para se trabalhar o ensino fundamental, no ensino regular, é a língua portuguesa. Ponto. Entretanto, as comunidades indígenas é assegurado que ela use a sua língua materna em processos de aprendizagem. Então, isso aí é importante a gente lembrar, porque quando cai na prova, todo mundo acha que é só língua portuguesa. Tem essa exceção para as comunidades indígenas. Então, eu coloquei esse gráficozinho aqui para a gente relembrar. Ensino fundamental, ministrado em língua portuguesa. Comunidades indígenas, assegurada a língua materna, mas também tem a língua portuguesa nesse processo. Bom, e o que a LDB fala sobre o ensino à distância? Parágrafo 4º desse mesmo artigo, diz que o ensino... Delma está dizendo Libras também. Na modalidade bilíngue de surdos, a primeira língua, independente de ser na educação infantil, obrigado, Delma, a primeira língua, isso, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio é Libras, e a segunda língua é o português, é a língua portuguesa escrita. De novo, existe uma modalidade chamada modalidade bilíngue de surdos. Então, nessa modalidade, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, a primeira língua é Libras e a segunda língua é português escrito, tá bom? Como no trecho da LDB, Delma, obrigado, querida, como no trecho da LDB que fala especificamente de ensino fundamental, não tem essa ressalva de Libras, mas quando a gente chegar lá no capítulo da educação especial, vai ter sim essa ressalva. Obrigado, querida. Bom, então o que é que a LDB fala sobre o ensino à distância? O ensino à distância, o ensino fundamental, perdão, será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais, como aconteceu na pandemia da Covid-19. De novo, o ensino fundamental tem que ser presencial. Existiram alguns projetos de lei no Brasil, no Congresso, para que se oferecesse homeschooling, que é estudar em casa. Entretanto, existem algumas dimensões do desenvolvimento humano, como o desenvolvimento afetivo e social, que ele necessita do contato das pessoas, da interação. Então, é muito importante que esse ensino seja presencial, porque nós vamos desenvolver cidadãos éticos, emancipados. É ali que o aluno típico ele vai ter contato com o aluno atípico e ele vai desenvolver a sua sociabilidade, as formas de interagir com a diferença. Então, a educação à distância, sobretudo no ensino fundamental para crianças e adolescentes, ela não permitiria esse contato, esse desenvolvimento socioafetivo. Mas a educação à distância ela é permitida em quais situações? Como complementação e em situações emergenciais, como eu falei para vocês. Vamos para uma questãozinha? Aqui é o seguinte, eu vou ler a questão e, ao passo que eu for lendo o primeiro enunciado, aí vocês vão colocando o joinha para cima ou para baixo, se vocês acharem que está certo ou errado, tá bom? Vamos lá. Sobre a organização do ensino fundamental, a LDB dispõe que, primeiro, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, sendo asseguradas às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. O que é que vocês acham? Muito bom, joinha para cima. 2, eu vou anotar aqui, que a primeira é V. 2, o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância vedado como complementação da aprendizagem. Tá certo isso? O ensino à distância é vedado como complementação da aprendizagem? Falso. Muito bom. 3, é vedado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental e ciclo? De novo, preste atenção. É vedado, ou seja, é proibido aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos? Nós lemos lá no início que é possível, é permitido, é facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Então, essa também está errada. Nós ficamos com V, F, F. Apenas a 1 está correta, não é isso? Resposta letra A. Então, para quem marcou letra A, parabéns. Vocês têm dúvida, gente? Eu tenho uma estratégia que eu sempre gosto de mencionar, que eu acho que é muito útil para todos nós. Vejam.
Quando nós não acertamos essas questões, sobretudo as questões que são de conhecimento direto do que a gente acabou de ler, você não avança para a próxima questão quando você estiver resolvendo uma bateria de questões. Você volta para o texto e aí a gente estuda esse texto. Aí está aqui, um dos incisos diz assim, é facultado aos sistemas de ensino desdobrar esta etapa, ou seja, qual é a etapa? O ensino fundamental em ciclo. Perceberam? Então, aqui já está o argumento para que a gente não erre. E a primeira foi o quê? Perdão, a 2, o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância vedado. Não, o ensino à distância, ele não é vedado, ele é permitido. Vê? Aqui, no parágrafo 4, o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação à aprendizagem. Então, ele não é vedado, ele é permitido como complementação ou em momentos de emergência. Facinho? Vamos, 22 agora. Eu costumo colocar os números das questões não numa ordem sequencial, eu coloco aleatório de acordo com a necessidade do assunto. Então, 22, mas o gabarito está lá no final da aula, tá? 22. A LDB estabelece que a jornada no ensino fundamental será composta. Veja, quando a gente fala jornada, nós estamos nos referindo à quantidade de horas no dia e, eventualmente, também, se a gente pensar numa jornada no ano, a quantidade de dias letivos. Mas vamos ver quais são as alternativas. A letra A diz assim, preferencialmente por 6 horas de trabalho efetivo em sala de aula. O que é que vocês acham? Joinha para cima ou joinha para baixo? Isso daí está certo ou errado? Muito bom, está errada. B de bola. Por no mínimo 5 horas diárias de trabalho efetivo em sala de aula? Muito bom. C, conforme critérios em cada sistema educacional? Cada sistema educacional pode montar o seu? Não. D, por ao menos 3 horas e meia de trabalho efetivo em sala de aula, sendo anualmente ampliado o período de permanência na escola? Não. A E diz assim, por pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula. A resposta é a letra E, está correto. Percebam, o ensino fundamental, ele precisa ter 200 dias letivos de efetivo trabalho, excetuando os exames finais. Isso é o que está previsto na LDB. Segundo, são pelo menos 4 horas de efetivo trabalho em sala de aula. E quando diz efetivo trabalho, isso não entra em intervalo, tá, gente? Nem recreio. Agora, progressivamente será aumentado. E nenhum sistema de ensino, nem municipal, nem estadual, pode mexer com isso, porque quem pode legislar sobre a quantidade de horas e a quantidade de dias letivos da educação no Brasil é a União, está prevista aqui na LDB. Uma questão de prova é a seguinte, nenhum estado e nenhum município pode criar uma LDB própria, uma lei de diretrizes e bases. A lei de diretrizes e bases é uma lei superior a todas essas outras leis estaduais e municipais, tá bom, gente? O que os municípios e os estados podem fazer é sancionar leis complementares. 23, vamos lá. A LDB estabelece que o ensino fundamental tem como objetivo a formação básica do cidadão, mediante determinados critérios. Sobre esses critérios, é correto afirmar, ou seja, está certo afirmar. Letra A. O ensino fundamental pode ser totalmente oferecido na modalidade presencial ou à distância? O que é que vocês acham? Totalmente presencial pode. E totalmente à distância pode? Não, não pode. B. O ensino será em língua portuguesa, dispensando a utilização de línguas maternas no caso de comunidades indígenas? De forma alguma. É assegurada a comunidade indígena que o ensino seja efetuado em língua materna e também em língua portuguesa. C. É facultativo nas escolas o entendimento do sistema político e sobre os valores sociais, considerando que cada indivíduo é único. O que é que vocês acham? Essa foi mais difícil, né? Mas está lá nos objetivos, do ensino fundamental. Não é facultativo às escolas esse entendimento do sistema político, dos valores sociais.
Não é facultativo. A escola tem obrigação de trabalhar isso no ensino fundamental. Eu até comentei assim, cuidado que isso não é do ensino médio, porque no ensino fundamental, desde os anos iniciais, já são apresentados o sistema político no Brasil, a tripartição de poder. Então, essa alternativa está errada, porque não é facultativo. Eu vou voltar lá, lembra aquele processo de estudo que eu falei para vocês? A gente erra, a gente volta, consolida o conhecimento e depois avança. Então, a C também está errada. Vamos para D de dado. O currículo precisa abordar de forma obrigatória conteúdos sobre os direitos das crianças e dos adolescentes? O que é que vocês acham? Esse sim. E tanto na LDB quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente está previsto que a escola, os sistemas de ensino, são obrigados a abordarem conteúdos que falem sobre os direitos da criança e do adolescente. E, por fim, a letra E diz assim: os estudos de símbolos nacionais passam a ser obrigatório e constituirá disciplina específica para o tema com prazo para regulamentação. Bom, isso não existe no corpo da lei. Estudar os símbolos nacionais não é obrigatório e também não é disciplina. Olha, como eu falei para vocês, vamos voltar lá então no trecho que fala sobre sistema político, entendimento de sistema político e valores sociais. Aqui no ensino fundamental, um dos objetivos é a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores da sociedade. Então, por isso que lá, como é um objetivo a formação básica do cidadão, previsto no artigo 32 da LDB, isso é obrigatório. Por isso, essa questão, essa alternativa, a letra C, está errada, porque ela fala que é facultativo nas escolas o entendimento do sistema político. Não é. No ensino fundamental é obrigatório. Mas é isso aí, a gente vai estudando, às vezes a gente erra, mas a gente volta, consolida e avança. Vamos embora. Vamos falar agora um pouquinho sobre ensino médio. Bom, o ensino médio é a terceira e última etapa da educação básica. Lembrando que a educação básica no Brasil vai dos 0 até os 17, garantindo acesso àqueles que não tiveram acesso na idade própria na modalidade EJA. Agora, a educação básica obrigatória, de novo, obrigatória, ela vai dos 4 aos 17. Da pré-escola ao ensino médio. Isso é educação básica obrigatória. Quando eu falo só de obrigação, só de educação básica, e sem a palavra obrigatória, aí começa ao 0, tá bom? Não errem isso. Bom, o ensino médio é a etapa final, como eu estava falando, da educação básica, tem duração de no mínimo 3 anos. Você vai dizer assim, professor, mas existem escolas com 3 anos e meio, 4, sim. Por exemplo, no Brasil nós temos os institutos federais, as antigas escolas técnicas, Cefetes, hoje são institutos federais. Neles, por conta do itinerário formativo da educação profissional e tecnológica, os cursos têm duração de pelo menos 3 anos e meio. E lá a sequência, o calendário não se divide em ano, o calendário é dividido por semestres. Então, a pessoa está no primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, aí vai para o 7º e para o 8º. E isso, gente, interfere em avaliações externas, como o SAEB, por exemplo. O SAEB, quando avalia ensino médio, está lá previsto no corpo da lei que existe avaliação para o 3º e o 4º ano do ensino médio. Aí você fala, professor, 4º ano? Sim, quando existe estudos no ensino médio que ultrapassem 3 anos, como é o caso dos institutos federais. Então, mais uma vez, duração mínima do ensino médio, 3 anos, mínima. Os currículos deverão considerar a formação integral do aluno. Quando fala formação integral do aluno, não quer dizer em tempo integral. A formação integral do aluno está falando das dimensões. Dimensão cognitiva, psicomotora, afetiva social, pensando no estudante da educação profissional e tecnológica. Esse estudante, além de ter a formação tecnológica, técnica e tecnológica, ele não pode deixar de ter a formação humanística. Então, antes, no Brasil, quem fazia cursos técnicos, antes dessa LDB de 96,
tinha uma diminuição muito forte das disciplinas, por exemplo, de sociologia, de filosofia, história. Nos cursos técnicos hoje existe uma diminuição, entretanto, ela não é tão impactante, porque precisa se garantir essa formação humanística para que essa formação do aluno seja uma formação integral, no sentido da cidadania. Bom, continuando aqui, o currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos. Veja, eu vou explicar. Os itinerários formativos, eles são 5. O quinto é a formação técnico-profissional. Agora, só existe itinerário formativo para o ensino médio, não existe para o ensino fundamental. O ensino fundamental, nós temos componentes curriculares. No ensino médio, nós temos componentes curriculares e itinerários formativos. E esses itinerários formativos deverão ser organizados por meio das ofertas de diferentes arranjos curriculares. Esses arranjos curriculares, eles podem estar dentro do campo das linguagens e suas tecnologias, esses já são os itinerários, tá, gente? Da matemática e suas tecnologias, das ciências da natureza e suas tecnologias, das ciências humanas e sociais as ciências humanas e sociais aplicadas, e o último e o quinto é a formação técnica e profissional. Então, quando o aluno está matriculado no ensino médio, para além da formação geral básica, 60% do currículo ele vai ter dentro da BNCC, tudo que está previsto na BNCC, seus componentes curriculares, sendo complementado por itinerários formativos, ou seja, irá fortalecer em quais das áreas? Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas, ou na formação técnica e profissional? Para os estudantes matriculados na modalidade educação profissional, obrigatoriamente, o itinerário formativo a ser cursado é a formação técnica e profissional. Lembrando que existem cursos técnicos de 800 horas, 1.200 horas a mais. Então, quer dizer que o estudante tem que ter uma carga horária mínima para ter a formação e o certificado de técnico. Tá bom? Lembrando o seguinte, que essa parte específica do currículo, essa parte diversificada, esses arranjos curriculares que acontecem em cada estado, em cada município, no ensino médio, ele vai valorizar questões locais, questões da economia, do modo de produção, da matriz energética, da cultura. Então, o estado, por exemplo, que tem o turismo muito forte, ele pode investir em cursos do turismo. O estado que tem uma produção agrícola e pecuária muito forte, ele pode investir nessas capacitações. Então, a parte diversificada do currículo, ela vai atender demandas locais, daquele município, daquele estado. Falando agora das finalidades do ensino médio. Bom, primeira finalidade, a compreensão no canto inferior direito, a compreensão dos fundamentos científicos, tecnológicos e dos processos produtivos. Vejam como é diferente dos objetivos do ensino fundamental. Nesse caso aqui, são finalidades do ensino médio. De novo, a compreensão de fundamentos científicos, tecnológicos e processos produtivos. No ensino fundamental não tem processos produtivos, porque não está se pensando naquele momento em capacitar para o trabalho. Já o ensino médio, ele tem um forte viés, sobretudo no quinto itinerário formativo, formação técnica e profissional, é essa questão dos processos produtivos, entender os processos produtivos. No canto superior direito, diz que o ensino médio tem como finalidade a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando. Então, preparação básica. A partir do ensino médio, o cidadão, mesmo que não cursou a modalidade de educação profissional, mesmo que ele não esteja matriculado em nenhum curso técnico, mas ele vai ter uma formação básica para o exercício do trabalho, para a cidadania produtiva. No canto superior direito, outra finalidade do ensino médio, consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. Essa é a mais básica. Por isso que muitas vezes você, professora, você, professor, ou mãe, ou responsável, escuta colegas dizendo assim: bom, mas eu vou ter que ver de novo isso no ensino médio, esse assunto de novo na história,
esse assunto de novo na língua portuguesa. Ora, eu tenho que estudar sujeito composto novamente na geografia. Eu vou ter que estudar o relevo do Brasil de novo. Bom, é que o ensino fundamental ele tem níveis de aprofundamento de um determinado componente curricular, de um determinado assunto, de uma determinada habilidade prevista na BNCC. Ao passo que esse aluno vai amadurecendo e o ensino médio chega para ele, a complexidade da abordagem vai aumentando. Então, nesse sentido, a LDB prevê que o ensino médio tem como finalidade consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. Bom, e aí o aprimoramento do educando como pessoa humana. E aí ele vai passar a estudar questões de ética, de filosofia, de sociologia, de entender nuances da sociedade com uma base científica mais forte. No ensino fundamental, ele vai trabalhar, sim, questões de valores, mas no ensino médio ele vai entender e vai trabalhar um pouco mais com disciplinas da sociologia e da filosofia. Agora falando um pouco do currículo do ensino médio. A gente já estava falando de itinerário formativo, de como se divide. No artigo 36 diz assim: o currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, como a gente estava abordando lá, por meio desses diferentes arranjos curriculares. Reforçando aqui, nós temos Base Nacional Comum mais itinerários formativos. Então, somando esses dois, nós temos todo o currículo do ensino médio. Nós temos ali como itinerário formativo linguagens e suas tecnologias. Por favor, não esqueçam, cai demais em prova para concurso. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnico profissional. Aí você diz assim, professor, e os componentes curriculares do ensino médio? Eu vou abordar daqui a pouco, mas vejam. Nós temos aqui, nos itinerários formativos, as áreas, com exceção do quinto itinerário formativo, que é a formação técnico profissional, nós temos as áreas do conhecimento. Vejam, quando eu falo em linguagem, é uma área. Dentro dessa área de linguagem, eu tenho alguns componentes curriculares. Por exemplo, língua portuguesa, arte e educação física. Ou a língua espanhola e a língua inglesa. Vou repetir. Dentro de linguagens eu tenho as línguas, língua portuguesa, língua espanhola e inglês, língua inglesa, arte e educação física. Tudo isso são componentes curriculares que fazem parte dessa área do conhecimento. Muito bem. Na área matemática, nós temos como componente curricular, no ensino médio, a própria matemática. Na área das ciências da natureza, nós temos física e química. Porque no ensino fundamental, nós chamamos de biologia. Na quarta área do conhecimento, ciências humanas e sociais aplicadas, nós temos a história, a geografia, a filosofia e a sociologia. Então, essas áreas do conhecimento, elas abarcam todos os componentes curriculares. Agora, quando você é professor de quê? Ou você é professor de área, ou você é professor de componente curricular. Depende da abordagem do ensino médio. Muitos aqui são professores de matemática, de língua portuguesa, dentro do ensino médio, né? São o que nós chamamos de professores especialistas. Agora, existem abordagens curriculares que o professor ele dá aula dentro de uma dessas linguagens, projeto de vida, por exemplo, e outros. Vamos para uma questão aqui para a gente medir o nosso desenvolvimento. Ela é simples, mas o comprometimento de acertar é maior. Porque a gente não pode, no concurso, perder as questões simples. Jamais. Vamos lá. Artigo 35A da LDB trata da Base Nacional Comum Curricular e define direitos e objetivos de aprendizagem no ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional da Educação, em áreas do conhecimento. As áreas citadas no texto legal estão completamente apontadas em, de novo, quais são essas áreas do conhecimento que nós lemos ainda há pouco? Letra A,
Cuidado com a pegadinha. Vai dando joinha aí, gente, para cima ou para baixo. Linguagem e suas tecnologias, tá correto? É a área do conhecimento? Matemática e suas tecnologias? Ciências sociais e suas tecnologias? Vejam, a gente precisa se atentar para o que está escrito na lei. Quando diz ciências sociais, não é e suas tecnologias. É ciências humanas e sociais aplicadas. Eu vou voltar aqui, ó, só para dar essa colher de chá. Ciências humanas e sociais aplicadas. Não tem isso, é a única que não tem e suas tecnologias. Vamos lá. Então, a letra A está errada. Vamos para B. Gente, quem quiser já colocar a alternativa aqui, pode colocar. B de bola. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Está certo isso, gente? Não. É ciências humanas e sociais aplicadas. Bom, C. Linguagens de sinais e suas tecnologias é uma área do conhecimento, gente? Linguagens de sinais? Não. Libras, ela é uma língua e é a língua oficial da modalidade bilíngue de surdos. É a primeira língua, mas não é uma área do conhecimento. Então a letra C está errada. Vamos para D de dado. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Essas 4 são as áreas do conhecimento do ensino médio. Quem marcou a letra D de dado acertou, mas tome cuidado. Eu vou voltar na tela anterior, porque o quinto itinerário formativo, formação técnica e profissional, não é área do conhecimento, é apenas itinerário formativo. Tá bom, gente? Não errem, não esqueçam. Vamos agora falar sobre a quem se destina a educação de jovens e adultos. Bom, a educação de jovens e adultos é destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade do estudo nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Vamos separar. Qual é a idade própria para o ensino fundamental? A terminalidade, vejam. Então, o ensino fundamental, o jovem, o adolescente, ele precisa terminar aos 14. Se ele tiver completado 15 anos e não tiver concluído o ensino fundamental, ele pode se matricular na modalidade educação de jovens e adultos para cursar o ensino fundamental. Mas também ele pode fazer um exame certificador. Jabel, obrigado. Ele pode fazer o exame certificador, o ENSEJA, talvez mude o nome, mas ele pode fazer o exame certificador a partir dos 15 anos, ele pode fazer o ensino fundamental. Agora, para ele se matricular na modalidade EJA, ele precisa ter 18 anos no ensino médio. Para se matricular no ensino médio, modalidade EJA ensino médio, ele precisa ter 18 anos, porque a idade obrigatória, não, a idade própria para se concluir o ensino médio são 17 anos. Tá bom? Então, a gente precisa agora aqui destacar que a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, ela deve considerar as condições de vida e de trabalho do sujeito, dos sujeitos, né? Precisa considerar seus interesses e precisa considerar as características do aluno, e isso não é facultado. Isso não é facultado. É importante que o professor, que os sistemas educacionais atentem a isso. Então, existe toda uma forma de se pensar a oferta da EJA para que o aluno seja acolhido, para que aquele jovem e aquele adulto seja acolhido e possa desenvolver os seus estudos de uma forma plena. Bom, artigo 58, entende-se por educação especial. Agora vamos pular para a educação especial, que é a parte mais gostosa do nosso curso, porque nós estamos falando de educação especial. E o artigo 58 diz assim: entende-se por educação especial, para efeitos dessa lei, a modalidade da educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino,
para os educandos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Vamos destrinchar isso aí. Primeiro ponto. Professor, por que não é educação inclusiva? A educação inclusiva é algo maior do que educação especial. Incluir é um ato social. Então, a educação especial é uma modalidade na qual o aluno está matriculado. Estando matriculado nessa modalidade, ele terá um apoio educacional especializado e terá o currículo adaptado às suas necessidades. Então, a educação especial, ela é uma previsão legal de como a educação deve ser ofertada. A inclusão social, uma educação inclusiva, ela vai incluir socialmente num convívio ético, respeitoso, com as suas liberdades, o respeito à diferença de todos, não necessariamente das pessoas com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, com altas habilidades ou superdotação, mas também a pessoa de outra etnia, de outra cor, de outra raça, de outro credo, ou seja, todas as diferenças são respeitadas e tratadas com muito respeito, com muita ética, e isso é inclusão. É você respeitar o outro com dignidade e conviver em sociedade. Então, uma escola inclusiva não precisa ter nenhum aluno especial, nenhum aluno matriculado na modalidade de educação especial. Não que não exista, né? É que não precisa para ela ser inclusiva, nesse sentido. Então, fazendo um resumo desse gráfico aqui, a educação especial é uma modalidade da educação. E essa palavrinha-chave é a seguinte: ela é ofertada preferencialmente, não é obrigatório que a oferta da educação especial aconteça na escola pública, mas ela é preferencialmente na rede regular de ensino. Ou seja, não será especificamente atendido em instituições especializadas. Nós temos várias instituições especializadas para atender pessoas com deficiência, por exemplo. Então, esse atendimento ele precisa ser primeiro na escola regular. Por quê? Porque quando eu coloco o aluno, uma pessoa com paralisia, com TEA, uma pessoa TEA, transtorno do espectro autista, uma pessoa com a trissomia do 21, que é como estamos chamando o síndrome de Down. Então, quando você coloca apenas numa instituição que atende esse público, em grande medida, ele não vai ter a oportunidade de conviver socialmente em uma escola regular com alunos típicos, com alunos que não são o público da educação especial. Então, isso diminui o desenvolvimento socioafetivo e sociológico de todos, tanto dos alunos típicos quanto dos alunos atípicos. Então, por isso que a legislação ela traz um rigor nisso, que é preferencialmente na escola regular. Eu havia falado de escola pública, mas não. A escola regular ela pode ser pública ou pode ser privada, tá, gente? A distinção aqui é se tem um atendimento em instituições especializadas, tá bom? Joinha, gente, dá um joinha, posso avançar? Alguém quer fazer pergunta? Levanta a mãozinha, eu abro o áudio aqui para vocês. Tudo bem por aí? Vamos avançando. É que eu cheguei no capítulo de educação especial e esse curso, como é de educação especial, embora estejamos falando da LDB, eu vou tentar dar uma enfatizada. Vamos lá. E onde será feito o serviço de apoio especializado? Veja, o atendimento educacional será feito em classes, em escolas ou em serviços especializados. Sempre que, em função das condições específicas daquele aluno, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Então, primeiro, como falou no parágrafo anterior, a prioridade é que esse atendimento aconteça no ensino regular. Então, pode ser feito em classe, escola ou em serviço especializado. Muito bem. A gente precisa entender que na escola nós temos o apoio educacional especializado, que acontece na sala de recursos, e isso é lei, temos diretrizes específicas para isso, com professores especializados,
E também existe o apoio educacional especializado ou o auxílio educacional especializado individual com o aluno em sala de aula. Então, percebam, a educação especial, ela vai permitir que o aluno tenha um professor de apoio, ou seja, dele, em sala de aula, mesmo que alguns municípios flexibilize esse atendimento para mais de um aluno, ou seja, muitas vezes um professor de apoio, ele tem mais de um aluno que ele dá suporte na sala de aula. Muito bem, mas ele vai ser atendido também em contraturno numa sala de recurso multifuncional, com uma professora ou um professor que desenvolveu habilidades em nível de especialização na educação especial. Capite? Com relação à prova de concurso, essa parte aqui é a que mais cai. Falando de prova, falando de concurso, que diz assim, ó, preferencialmente na rede regular de ensino. Eles costumam mudar esse trecho, algumas pessoas erram, mas nós aqui não vamos errar. Outra coisa que eu quero reforçar é assim, quem é o público da educação especial? Educandos com deficiência, estudantes com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento ou com altas habilidades ou superdotação. Não vá dormir sem saber pronunciar isso sem consulta. De novo, o público, quem é atendido pela modalidade de educação especial? Estudantes com deficiência, estudantes com transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Agora, a nossa legislação ela está desatualizada com relação ao CID, o Catálogo Internacional de Doenças. Embora transtornos globais do desenvolvimento não sejam doenças, mas esse catálogo é da Organização Mundial de Saúde e ele tem CID, um código até para morte, causa de morte. Então, percebam que não é só doenças. Então, lá também tem os códigos para os transtornos. Por que eu estou dizendo que a nossa legislação está desatualizada? Os transtornos globais do desenvolvimento era como eram chamados no CID-10. Agora, a versão mais atualizada, se eu não estiver enganado, mudou em 2021, é o CID-11. E, por exemplo, o transtorno do espectro autista, ele ganhou uma diferenciação tanto nos códigos quanto na forma de se apresentar. Então, lá no CID-11, por exemplo, a pessoa TEA, com transtorno do espectro autista, ela vai, o CID dela, o código vai depender se ela tem comprometimento na linguagem funcional, se ela tem comprometimento, se ela tem deficiência intelectual. Então, quando era CID-10, esses transtornos eles tinham um nome, Asperger, síndrome de Rett, era mais específico no sentido de colocar um nome. Agora, no CID-11, não, ele está colocando os níveis de comprometimento. E aí fica mais fácil para a gente entender o nível de suporte, né? Então, a gente vai ter o nível 1, 2 e 3, leve, moderado. E aí isso vai determinar o nível de suporte. Vamos lá. Passando. Parágrafo 3º diz assim, a oferta da educação especial nos termos do caput desse artigo. Quando fala caput, gente, está falando da cabeça do artigo. Eu vou mostrar para vocês o que é o caput do artigo que nós estamos lendo. É o artigo 58, que diz assim, ó, entende-se por educação especial, aí ele fala, para os efeitos dessa lei, a modalidade de educação escolar oferecida predominantemente na rede regular de ensino para os educandos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. O parágrafo 3º vai dizer, a oferta da educação especial, no termos do artigo 58, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida. Gente, essa questão, esse trecho, esse inciso, nesse caso aqui é um parágrafo, esse parágrafo tem caído muito. Eu acho que agora nós não vamos errar mais, né? Porque caiu tanto, as pessoas colocavam até o ensino médio, era na pré-escola, no ensino fundamental. Na verdade, ela tem início a educação especial na educação infantil. Com que idade? 0. A educação infantil começa aos 0. Ela não começa na pré-escola. A pré-escola, ela é a parte obrigatória da educação infantil. Mas nós temos a parte da educação infantil para bebês, crianças
bem pequenas e crianças pequenas, como regulamenta a Base Nacional Comum Curricular. Então, não esqueçam, a educação especial, ela tem início na educação infantil e se estende ao longo da vida. E ela tem uma função de transversalidade em todos os níveis e etapas da educação no Brasil. De novo, a educação especial, ela perpassa, ela é transversal aos dois níveis da educação escolar, que é educação básica e educação superior. Então, a educação especial está presente na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Fechou essa parte? Ah, e também em todas as modalidades, independente de qual modalidade o aluno esteja cursando, por exemplo, se ele for quilombola, se ele for da escola do campo, se ele for da educação técnica e profissional, profissional e tecnológica, ele também terá o suporte necessário de acordo com a sua necessidade. Vamos para uma questãozinha? Prova. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 58, entende-se por educação especial a modalidade da educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com... Vocês não podem errar essa aqui, gente. Eu vou dar 1 minuto para vocês respondam, por favor. Aí faz igual a Selma, coloca a resposta aí no chat que ela fica subindo aqui para mim. Bom, já tiveram 2 respostas aí e uma delas está errada. Continuem, por favor. Lembrando que na prova vocês terão que responder. E eu tenho uma dica com relação a quando a gente não tem certeza da questão. Quando nós não temos certeza da resposta, nós escolhemos a alternativa que nós temos alguma lembrança. Se você tiver impressão que aquela questão pode ser a correta, e você não tem certeza, é melhor você marcar e deixar. Não troque antes de preencher o gabarito. Porque se os processos mentais que te fizeram pensar que aquela é a correta, em algum lugar você estudou. Você pode ter estudado errado, você pode ter desenvolvido uma informação errada e você pode até errar a questão. Mas a tendência, a probabilidade é que essa alternativa que você acha que ela se efetive, tá bom? Então, se é para chutar, chute na que você tem a impressão que está correta. Assim, eu preciso falar isso, mas nós vamos estudar para não precisar chutar, tá bom? Então, vamos lá. Alguém falou letra A e alguém falou letra E. Vamos lá. Então, entende-se por educação especial, modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para os educandos. Letra A, com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades / superdotação, é isso? Vou para B, então. Calma aí. Alguém falou eu, vou ter que ler até aí. B, vulnerabilidade social em diferentes situações? Bom, não. A educação, isso aí, não está errado. A educação especial, enquanto modalidade, ela tem um público específico e não é quem está em vulnerabilidade social. C, transtornos globais de aprendizagem e com deficiência. Bom, quem transtornos globais, transtornos de aprendizagem, não colocou nem global, tá, gente? Então, aqui já tem um problema e também está faltando trechos, está errado. D de dado, deficiência e atraso do desenvolvimento. Bom, deficiência sim, agora atraso do desenvolvimento não está previsto na lei com esse nome, tá bom? Então está errada. E transtornos do desenvolvimento e transtornos mentais. Bom, na lei fala que o público da educação especial são estudantes, educandos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação, é o que tem escrito na lei. Aqui está barra, mas na lei tem ou. Então, a resposta correta aqui é a letra A. A de aprovada, já que só tem... Deixa eu ver se tem algum rapaz aqui hoje. Não, só tem as moças. Então, são as aprovadas. A Bel, aprovada. Elisângela, aprovada. A Selma, que chegou agora, também será aprovada. E todas as demais que estão aqui. Letra A. Vamos para 18. Diz assim.
Segundo o LDB, no artigo 58, parágrafo 3º, prevê que a oferta da educação especial, a letra A diz assim, tem início, amém, né, Selma? Então vamos passar. Tem início na educação infantil e estende-se até o ensino fundamental? Joinha para cima ou para baixo? A educação especial tem início na educação infantil e se estende até o ensino fundamental? Continuando. B. Tem início na educação infantil e estende-se até o ensino médio? C. Tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida? Vou ler a C de novo. Tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida? É isso aí. Gente, a educação especial, ela perpassa os 2 níveis da educação escolar no Brasil, educação básica, educação superior, perpassa todas as etapas, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e também todas as modalidades. Sendo assim, a letra C é a que tem coerência com o corpo da lei. Tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, a resposta é a letra C. Quando acontece isso que eu falei para vocês, nós precisamos voltar e consolidar o conhecimento. No parágrafo 3º, diz assim, a oferta da educação especial tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida. Aí você vai desenhar um coração aí, ou uma bomba, algo que chame tua atenção. E eu vou dizer o seguinte, eu costumo brincar quando eu estou dando aula em cursinho, dizer o seguinte, se você errar essa questão, não me mande um zap dizendo, professor, eu errei. Você vai passar essa vergonha sozinho. É brincadeira, gente, é porque eu preciso criar gatilhos mentais para que você, quando ler essa questão na prova, você vai sorrir. Você vai sorrir e vai dizer assim, eu não vou mandar um zap para o professor Arão, porque eu vou acertar. Eu vou mandar dizendo que acertei. Não vou mandar dizendo que errou. Essa vergonha eu não vou passar. Tá bom, gente? Não que seja vergonha errar uma questão, é que essas brincadeiras que eu faço é para criar gatilhos mentais de quando chegar na prova você conseguir associar a uma outra situação, a uma imagem, a uma brincadeira e você lembrar. Tá bom? Vamos embora. Vamos falar agora do artigo 59. O que será assegurado aos educandos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, com altas habilidades e superdotação? O que é assegurado a esses alunos? O artigo 59 diz assim, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação, primeiro, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organizações específicas para atender às suas necessidades. Bom, então, quando eu digo currículo, método, técnicas e recursos educativos para atender às necessidades desse público, significa dizer que o currículo escolar será adaptado à necessidade de cada um, respeitando a sua diferença. Então, vamos lá. Um conceito que eu gostaria de abordar aqui para a gente poder avançar na educação, tanto na educação inclusiva quanto na modalidade educação especial, é o seguinte, com base na professora Montoan, que é uma autoridade com relação à educação especial e inclusiva no Brasil, ela fala em um dos seus livros o seguinte, que a diversidade ela é algo que a gente percebe com o olhar, com a convivência. A diversidade, ela está dada. Você é preto, você é branco, você é amarelo, seus olhos são de qual cor, eu consigo perceber se a pessoa tem descendência japonesa, ele pode até se expor dizendo que é árabe, que é família paraguaia, veio da Bolívia, da Venezuela, é haitiano. Bom, isso, a idade, tem a ver com diversidade. Se é indígena, se é quilombola, isso é diversidade. Muito bem. Ah, se sou nordestino, o professor Arão é nordestino. Se é nordestino, se ele é do sul, se ele é do centro-oeste, se ele é do norte, enfim, isso é diversidade. Muito bem. A diferença está no pensamento, em como o pensamento se processa. E como você, professor ou professora, vai entender o pensamento de uma pessoa TEA, vai perceber o pensamento de uma pessoa com deficiência intelectual, respeitar a necessidade de adaptar o currículo, promovendo métodos e técnicas e recursos, é você atender a diferença. Então, perceberam?
Atender às necessidades é atender a diferença. Como aquele pensamento, aquele raciocínio, como aquela cognição se desenvolve. Como a psicomotricidade se desenvolve naquele aluno. Então, por isso que nós precisamos entender a sua necessidade, por isso que nós estudamos, por isso que a gente precisa entender o que é um aluno da trissomia do 21, que é o síndrome de Down, o aluno do transtorno do espectro autista, como a gente pode trabalhar questões com o aluno com deficiência intelectual, estabelecer rotinas, conhecer os métodos, técnicas, possibilidades de melhor oferecer e melhor adaptar o currículo para a necessidade daquele educando. Então, está previsto na LDB, está previsto na lei da pessoa com deficiência. Então, é importante que a gente, para além de estudar para o concurso, nós incorporemos esse compromisso social para a nossa prática docente. Tá bom? Vamos para o segundo. Inciso segundo, diz assim, terminalidade específica. Estou falando de que os sistemas de ensino precisam assegurar para o público da educação especial. Terminalidade específica para aquele que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências e aceleração, para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Vamos dividir isso aqui em dois pedaços. É o seguinte, a terminalidade específica é o seguinte, eu vou considerar concluído o ensino fundamental quando aquele aluno atingir uma determinada idade, mesmo que ele não tenha avançado como os outros colegas típicos. Então, uma criança com paralisia cerebral, uma criança com deficiência intelectual, eu não necessariamente precisa ter a mesma terminalidade, ou seja, vai terminar quando concluir o 9º ano. Não, pode considerar concluído e essa criança, na modalidade de educação especial, ela avança. Essa é a terminalidade específica. Agora, a aceleração para concluir em menor tempo, aqui nós estamos tratando do capítulo de educação especial, enquanto modalidade. E os superdotados, eles comumente são acelerados quando é percebido, trabalhado, ou não, vai depender do acordo da escola, da família, sistema de ensino, ou não. Porque muitas vezes a superdotação, ela é específica, mas o desenvolvimento social, afetivo, social, ele acontece com o passar do tempo, com a maturidade, inclusive. Então, muitas vezes a família, a equipe multidisciplinar que acompanha esse jovem, essa criança, ele aconselha a permanência, não sem aceleração. Mas a aceleração no corpo da lei ela é possível. Agora, o inciso terceiro diz assim, que os sistemas precisam assegurar professores com especialização adequada em nível médio ou superior. Eu vou parar aqui para o atendimento especializado. Vou parar aqui e vou explicar. Veja, quando a gente fala especialização adequada, não estamos falando de uma pós-graduação lato sensu, 360 horas em nível de especialização. Não é necessariamente isso. A especialização da qual esse inciso se refere é professores que fizeram cursos, formações continuadas na área da educação inclusiva, na área da educação especial. Então, por exemplo, o intérprete de Libras, muitas vezes ele não é um professor formado em nível superior com especialização em educação especial ou em Libras, ou fez o curso de letras Libras. Não é. Mas ele é especializado naquele idioma, naquela língua. Então, é nesse sentido, tá? Quando vocês se depararem com a prova, não é, nesse caso, apenas o lato sensu, a pós-graduação em lato sensu. Vou ler o inciso novamente, completo. Os sistemas de ensino assegurarão ao educando da educação especial professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas salas, nas classes comuns. Quando falo professor do ensino regular, nós estamos falando daquele professor do componente curricular, professor e professora regente, porque eles precisam ter conhecimentos mínimos para que ele também adapte a sua prática pedagógica, suas metodologias, considerando que tem alunos matriculados na modalidade especial, alunos atípicos. Então, o aluno atípico, ele tendo laudo, ele terá
acesso a ter um suporte. As secretarias de educação, elas encaminham o suporte, o professor de apoio, e esse professor de apoio vai fazer a adaptação curricular para esse aluno, vai fazer o acompanhamento dele, e também o regente precisa ser capacitado. Então, nos termos da lei, não só o professor especialista, aquele professor de apoio, que em alguns lugares chamam AP, AEI, AIE, auxiliar de inclusão, o nome varia, mas a lei também fala do professor regular, das classes regulares. Vamos para o quarto. Os sistemas de ensino precisam assegurar a educação especial para o trabalho, visando sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para que não revelem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artísticas, intelectuais e psicomotora. Então, a educação especial, ela também precisa se articular com o trabalho. Existem algumas empresas no Brasil, inclusive tem lei para isso, lei da inclusão, que eu não lembro qual a quantidade de funcionários que ela precisa ter uma pessoa com deficiência nos quadros profissionais. Então, por isso é importante que a gente pense a educação especial também visando o trabalho. Conheço redes de supermercado que empregam pessoas surdas. Eu também conheço outras empresas que empregam pessoas com trissomia do 21, síndrome de Down. Então, faz parte da lei e é importante que a gente, na escola, conheça isso para orientar, sobretudo, os pais de que a sua criança, por ela ser uma criança atípica, não vai estar excluída do mercado de trabalho. Vamos para o quinto. O quinto inciso diz assim, que o sistema de ensino vai assegurar ao educando do Educação Especial acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. Eu falei do programa suplementar na aula 2 da LDB. Os programas suplementares são livro didático, material didático, auxílio alimentação, transporte escolar e auxílio saúde. Esses são os programas sociais suplementares. Então, o acesso igualitário a esses programas faz parte das obrigações dos sistemas de ensino para com o público da educação especial. O ônibus, para além de outras leis de mobilidade, o ônibus precisa ter elevador para dar acesso ao cadeirante. As formas de alimentar, os utensílios necessários para alimentar uma criança com paralisia cerebral precisa existir na escola. Então, não é só a merenda, é toda a adaptação. Bom, eu trouxe aqui um quadrinho resumitivo que diz assim, ó, professores podem ser de nível médio, de nível superior, mas ele precisa ter especialização para exercer a atividade de apoio educacional inclusivo, assistente educacional inclusivo, mas não é pós-graduação lato sensu obrigatoriamente. Alguns municípios, alguns estados no Brasil, eles exigem que o professor tenha nível superior em licenciatura com especialização em educação especial para atender determinados públicos. E outros, eles atendem com professores formados no antigo magistério, agora normal médio, com cursos na área de educação especial. Bom, também é importante dizer que esses professores, ele precisa do ensino regular, precisa estar capacitado para promover essa integração. Na lei está escrito integração, mas, na verdade, nós precisamos sempre pensar em inclusão. Na próxima aula, eu vou falar do que é uma educação inclusiva, do que é integração, do que é segregação, mas o termo mais avançado socialmente é inclusão, porque a inclusão, ela não escolhe credo, cor, raça, se tem deficiência ou não, se tem transtorno ou não, a inclusão ela é para todos. Então, uma escola que é inclusiva é uma escola que respeita a diferença, adapta o currículo para aquele estudante. A escola
que recebe a pessoa com deficiência, mas não adapta o currículo, ela é uma escola que segrega. Ela pode até integrar, mas ela não inclui. Bom, agora vamos falar do artigo 59A. O artigo 59A vai dizer o seguinte, que o poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação, matriculados na educação básica e na educação superior. Gente, esse cadastro, ele é coordenado pela SECADI, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC. Dentro dessa secretaria, tem uma diretoria que trata só de educação especial. Então, esse cadastro das pessoas com altas habilidades ou superdotação, ele existe para melhor atender esse público, para promover políticas públicas. Então, no texto da lei diz assim, que esse cadastro ele é a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desses alunos. Então, todo o público da educação especial existe limitações e potencialidades. Nós, professores, escolas, precisamos conhecer os limites e as potencialidades para que a gente possa oferecer a melhor adaptação curricular, oferecer experiências sociais com toda a comunidade. Parágrafo único diz assim: a identificação procede precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e os procedimentos para inclusão no cadastro referido no caput desse artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado, de que trata esse caput, serão definidas em regulamento. E quando fala isso, é um regulamento específico que vai definir quem vai fazer o cadastro, quem vai organizar, quais entidades vão participar. Então, eu trouxe aqui para vocês um quadro pequeno para falar de uma teoria, Ranuzzi, que ele diz que a teoria dos 3 círculos, que a gente pode perceber um aluno ou indícios de que o aluno tem a superdotação quando ele tem habilidades acima da média, comparado a crianças da mesma idade, quando ele tem um envolvimento muito profundo, muito focado com uma determinada tarefa, ele não solta aquela tarefa até ele concluir, ele tem um comprometimento, um hiperfoco muito importante numa tarefa, e quando a sua criatividade para resolver problemas, para criar outras situações na arte, enfim, ela é muito elevada. Então, habilidade acima da média, criatividade acima da média, e um envolvimento muito forte com a tarefa, um foco, um engajamento muito forte com a tarefa. Então, esse é um dos indícios de que a gente pode ter um aluno superdotado. Vamos para o artigo 60. Depois do artigo 60, nós fazemos um intervalinho de 10 minutinhos e a gente volta, tá bom? Artigo 60. Os órgãos normativos do sistema de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público. Vejam só, nós temos no Brasil diversas ONGs, OCIPs, fundações, todas elas sem fins lucrativos, que atendem um público da educação especial, que atende o público da pessoa com deficiência. Essas entidades, que nós chamamos de terceiro setor, entidades sem fins lucrativos, a gente pode resumir como ONGs, mas nem todas são ONGs, elas oferecem o serviço, outras empresas e o próprio governo podem fazer doações, inclusive pessoa física como nós, podemos fazer doações para que essa empresa compre material, pague salário de professores, e ela contrate médicos, fonos, psicólogos, ela vai fazer um atendimento especializado, muitas vezes em todas as áreas que ampara o aluno da educação especial, e muitas vezes em específico. Existem instituições que atendem, por exemplo, crianças da trissomia do 21, síndrome de Down. Outros são especialistas em criança com autismo, né? Transtorno do espectro autista. Então, essas entidades, elas têm autorização para funcionar, entretanto, ela deve obedecer
normas do sistema de ensino, quando ela vai tratar de ensino, tá, gente? Não estou falando da fono da criança quando vai lá fazer o tratamento com a fono, mas quando ela tem, ela funciona como o apoio educacional especializado no contraturno, ela precisa estar supervisionada por um órgão do sistema de ensino. O poder público vai adotar como referência, como alternativa preferencial, escutem isso que é importante, como alternativa preferencial a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino, independente do apoio às instituições previstas nesse artigo. Veja, existe a previsão de que o poder público vai apoiar essas instituições privadas sem fins lucrativos. Ótimo, muito bem. Entretanto, sempre que tiver uma criança matriculada na educação especial, na rede regular de ensino, a preferência é que se amplie a quantidade de vagas, a preferência é que se aumente a quantidade de núcleos para atendimento especializado, de sala de recursos multifuncionais, de professores de apoio em sala de aula. Então, a preferência é essa, em detrimento de dar apoio técnico e financeiro para instituições privadas. Por que foi importante colocar isso na lei? Porque se não tivesse na lei de forma clara, o poder público, os governos, eles poderiam investir os recursos da educação nas instituições privadas sem fins lucrativos e abrir mão do apoio educacional especializado, de assumir essa responsabilidade. Então, essa responsabilidade é, em primeiro lugar, do poder público. Eu queria agora fazer um intervalinho